Então tá, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Você que também está assistindo a gente pelos canais do YouTube, aí, eu acho que é onde nós estamos, aí, outras redes, Facebook, sei lá, tá transmitindo no Orkut, não tá mais? Não, Orkut, saudades mil aí, eu tô quase nos 40, vontade que ele voltasse. Pessoal, muito bacana vocês estarem aqui prestigiando a gente, podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, mas estão aqui procurando conhecimento. Então, assim, eu saí de Porto Alegre hoje, estava 13 graus e cheguei aqui, tá 30 e tantos, e eu pensei, quem é que deixou o ar quente ligado nesse lugar? Mas vocês me desculpem pela voz, mas semana passada estava em Santa Catarina, também estava frio pacas, e um pouco da voz ficou por lá também, nas palestras do TDC. Hoje eu trago mais um assunto aqui para compartilhar com vocês, falando sobre o ambiente multi-cloud, né, que a gente estava falando agora há pouco, mas também falando como nós podemos administrar esses ambientes dentro do Azure, né, até como eu tinha comentado ali com um colega, nós entendemos hoje que muitas empresas, sim, precisam trabalhar em ambiente multi-cloud e os profissionais de tecnologia precisam, sim, conhecer as ferramentas disponíveis no mercado para tornar a nossa vida, obviamente, um pouco menos corrida, né? Mais fácil a nossa existência. Então, deixa eu passar aqui, vamos me organizar. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Baptista, eu sou formada em Ciências da Computação, tenho MBA em Cloud Computing, dou aula no IGTI sobre essas disciplinas. Tenho hoje uma comunidade, inaugurei ano passado, eu tenho um pessoal aí no online assistindo também. Quem tiver aí, pessoal da mentoria, coloca aí o hashtag canal da Cloud. Estamos presentes no YouTube, no Telegram, Instagram. Eu faço lives todas as quartas, às 20 horas, sempre trazendo um convidado para a gente falar sobre cloud, desenvolvimento, banco de dados. Então, quem ainda não é inscrito no canal, convido vocês a participarem lá. Nossa comunidade é muito bacana. Eu tenho um grupo de mentoria voluntária no momento, com outras pessoas ajudando. Marcelo Paiva me ajuda nesse projeto também, e outros AWS Builder, MVPs da Microsoft. Nós atendemos 30 pessoas, né, de uma maneira totalmente voluntária, passando para eles conhecimentos, skills, ajudando na carreira. Né, um projeto que tem duração de 6 meses, e a ideia é que assim que a gente finalize, a gente possa abrir novas turmas, não apenas para o pessoal de cloud, né, mas também desenvolvedores, entre outras áreas da tecnologia. Então, a gente trabalha bastante, mas estamos sempre aí procurando trazer para a comunidade informação e compartilhando conhecimento. Então, bora lá. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é multi-cloud, né? O pessoal já deu um spoiler interessante aí, mas tudo bem, adiantou o meu assunto. Vamos falar sobre as vantagens do uso do multi-cloud, né? Como que a gente vai diferenciar isso da nuvem híbrida e também, né, do modelo on-premise, que é o tradicional, ao qual a gente estava muito mais acostumado, né, no início das nossas carreiras. Vamos falar um pouco sobre os desafios. Eu acho que aqui é o que entra, né, a maior parte das nossas intrigas, digamos assim, porque é muito bonito falar, né, a gente pode ter os nossos serviços em diversos cloud providers, mas como que a gente administra isso? Quais são os skills necessários? Qual que é a força operacional para eu colocar isso no ar? E até mesmo dentro da minha equipe, quanto é que sai essa conta? Então, são muitas perguntas, até mesmo para a gente chegar numa questão bem interessante, né? Será que multi-cloud é para todos? Aí fica a pergunta. Então, a gente vai fazer algumas considerações e eu vou trazer algumas ferramentas. Eu estou só com o PowerPoint aqui, eu tinha feito um laboratório bonitinho, mas tudo bem. Mas eu vou disponibilizar depois essa apresentação lá no LinkedIn. Bom, primeiro, sobre o multi-cloud, eu acredito que agora já está bem fixo, né, na mente de vocês, nós utilizarmos mais de um cloud provider e, por que não dizer também, o nosso ambiente físico para trabalhar as nossas aplicações. Eu lembro que isso foi tema do painel do TDC ano passado, onde sobrou sangue, assim, porque tinha algumas pessoas que estavam falando que não, que multi-cloud não era uma coisa interessante, e eu estava literalmente colocando lenha na fogueira, porque por trabalhar, né, hoje eu trabalho na Microsoft, mas eu trabalhava em outras empresas, prestando consultoria de nuvem, e era muito comum a gente ver os clientes com mais de um cloud provider. Um mês passado, eu estava fazendo uma palestra na Faculdade do Paraná, e o colega lá que me chamou trabalha numa empresa que eles trabalham com 5 provedores de nuvem. Aí eu olhei para ele e falei assim, como é que tu consegue administrar tudo isso? Ele é especialista AWS, mas eles trabalham com todos os providers. E ele falou assim, nossa, é muito difícil porque a gente precisa de uma equipe muito dinâmica, o conhecimento técnico é demais, a gente divide a nossa equipe em squads, e mesmo assim a gente rala muito e sempre tá alguma coisa, né,
pendurada, literalmente. Então, isso sim é um problema. A questão é que o que acontece? Para quem aí é mais das antigas, eu venho da área de infraestrutura física, sysadmin na veia, né, carregando servidor para cima e para baixo. Nunca dei muito certo com a parte de desenvolvimento, respeito quem desenvolve, mas não tenho dom para coisa e assumo, não tem problema nenhum com isso. Então, a minha vivência sempre foi o próprio ambiente on-premise. Quando as coisas começaram a ir para a nuvem, né, e daí ficou aquela loteria, a gente vai para o provider A, B ou C, as pessoas, né, os próprios profissionais começaram a se acostumar como que a nossa infra, como que os nossos ambientes vão ir para lá, a gente vai migrar, a gente vai fazer modelo Cloud Native, o que é a melhor estratégia a ser adotada? Aí chegou num ponto que o pessoal começou a gostar. A nuvem é legal, tem alta disponibilidade, a gente pode configurar as coisas aqui muito rápido e tudo mais. E literalmente começaram a olhar a grama do vizinho. Olha, mas no outro provider ali, esse mesmo serviço eu posso economizar. E por que veio, né, esse ponto, digamos assim? Eu acredito que um pouco porque muitos profissionais se identificam mais, já têm, né, uma carreira voltada num determinado provider. Existem ferramentas que têm funcionalidades melhores, dependendo da empresa que você está trabalhando, o que você está desenvolvendo. E o FinOps, que é um item que vem aí com muita força, é uma área que as empresas hoje contratam serviços de consultoria para ajudar, né, a sua equipe interna a entender como que a gente vai economizar com os nossos recursos. Porque, assim, pessoal, virar um data center é muito legal, mas ter muita máquina virtual, isso não é bacana. Máquina virtual é cara, você fica pagando recursos de computação, você precisa ficar o tempo todo em cima, tem que ficar monitorando, é backup, é um monte de coisa. Então, não vale a pena, acaba se tornando muito caro. Então, o que acontece? As empresas começaram a olhar mais para o modelo de plataforma como serviço. E elas começaram a entender, cara, eu poderia traduzir a minha aplicação, fazê-la no modelo Cloud Native, ao invés de migrar ela para a nuvem, e eu uso o recurso desse provedor aqui e esse outro recurso. Beleza, até aí está tudo certo. Mas, e a equipe que você tem dentro de casa? Uma outra coisa que se torna um problema também é que nós temos uma rotatividade de profissionais muito grande. Então, isso também se torna um problema dentro das empresas. Porque o que acontece? Antigamente, a gente tinha aquela pessoa que estava lá desde sempre. Era o pai da criança. Hoje em dia, o cara que tem 10 anos de empresa, a gente fica olhando assim, uau, como é que você conseguiu? As pessoas hoje, os profissionais de tecnologia, são muito assediados assim, por outras empresas. Então, eles têm a tendência de ir onde está pagando mais. As pessoas ficam mais tempo trocando de emprego e não na mesma empresa. Então, aqui você tem mais um problema. É difícil reter talentos. Eu estou trabalhando com várias tecnologias e eu não consigo dar conta de entregar isso a tempo. Por isso que multi-cloud, às vezes, se torna um problema ao invés de se tornar um benefício. Então, as empresas, dentro da sua gestão, precisam entender que os profissionais que estão ali, de certa forma, sim, eles precisam ser mais valorizados. Porque se você perder, quanto tempo você vai levar para achar outra pessoa para colocar no lugar que esteja no mesmo nível de senioridade? Então, aqui falando sobre as vantagens, a gente consegue sim ter mais escalabilidade, ter recursos. A gente trabalhando em uma única nuvem, a gente pode rotacionar os nossos dados, né, para outras regiões. A questão é que eu vou estar replicando coisas, isso se torna caro. Aí eu vou utilizar mais de um provider de nuvem, mas eu preciso de conhecimento. Perceba que a gente sempre tem os prós e os contras, porque ao mesmo tempo que eu consigo entregar um serviço mais eficiente, eu também preciso, né, através disso, ter pessoas para conseguir entregar isso. Então, será que todas as empresas hoje conseguem fazer isso de uma maneira eficiente? Será que todas elas conseguem ter uma equipe multidisciplinar, feliz, trabalhando, sem vontade de ir embora? Isso é bem complicado. Então, não se limitar a apenas um fornecedor traz benefícios, sim. Porém, eu vou ter um nível maior de responsabilidade com as minhas aplicações. Quando a gente fala muito da nuvem híbrida, que ainda é o modelo mais utilizado por motivos óbvios, né? O pessoal tem o seu data center físico, já tem um ambiente de legado grande e você precisa de tempo, às vezes não tem braço para você fazer a migração. Então, por exemplo,
Eu tenho meu data center, às vezes a gente tem um colocation, né, em um outro lugar, mas eu tenho aquele que é primordial. Eu escolho um provider de nuvem, faço a migração de alguns serviços, levo alguns servidores, mas aquilo que eu tenho de legado, seja por um desenvolvimento mais antigo, às vezes o desenvolvedor já nem existe mais, a empresa já quebrou, você não sabe se aquilo vai se comportar da maneira correta indo para a nuvem, você vai levar tempo pensando sobre isso, aí você analisa, cara, será que vale a pena eu levar isso aqui? Ou eu já desenvolvo isso dentro de um modelo de plataforma como serviço em cima de serviços Cloud Native? E eu simplesmente aposento essa aplicação que eu tenho dentro de casa. Tudo isso precisa ser avaliado, porque muitas empresas elas foram para a nuvem e acabaram voltando, porque depois que chegou a primeira fatura, o cara que ia pagar se assustou. Então, perceba que todos os pontos precisam ser mapeados corretamente. Não é simplesmente eu pegar tudo que eu tenho e levar, e que lindo, está funcionando. Vamos atirar um rojão aqui de felicidade. Não, negativo. Porque esse momento de migração, pessoal, sinceramente, ele já tem que estar na veia. Não, nós não estamos mais falando de migração, nós estamos falando de Cloud Native, estamos falando de serviços, não estamos mais falando de infraestrutura como serviço. Dependa o mínimo possível de infraestrutura como serviço, porque senão a sua conta sempre vai vir lá no teto e uma hora essa bomba vai estourar. Então, quando a gente fala sobre os nossos modelos, falando... Ih! Não salvou. Aqui tinha um Oracle, tá? Rapaz do Oracle, por favor, não fique brabo. Tinha um Oracle aqui. Roubaram. Roubaram, cara. Eu vou falar com o rapaz que ficou com a apresentação ali. Foi ele que apagou, tá? Que fique bem. Dá uma canetinha aqui que eu vou anotar o Oracle aqui, por favor. Poxa vida, que feio isso. Mas, enfim, tinha um Oracle ali. Deus é testemunha. Então, assim, modelo multi-cloud, sim, nós estamos trabalhando com mais de um provider. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu estou achando vocês muito quietos, provavelmente não estão gostando da minha voz. Alguém aqui trabalha, tirando o rapaz da Oracle, é claro, alguém aqui trabalha em uma empresa que usa mais de uma nuvem? Qual que vocês usam? Por favor. AWS, Azure, Alibaba, Oracle. AWS, Azure. O rapaz de azul está comendo pizza aí, tá boa a pizza? Azure e Oracle. E, no caso, lá na empresa que vocês trabalham, as mesmas pessoas cuidam de ambos os providers ou vocês têm equipes diferenciadas? Vocês percebem como isso torna mais caro, né? Vocês percebem como não é toda empresa que consegue pagar, né? Então, aqui a gente tem o primeiro problema, digamos assim. Trabalhar em cima de multi-cloud é rentável para a empresa, mas não é toda empresa que tem bala na agulha para pagar. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto. Por isso, eu costumo dizer que multi-cloud é muito bacana, mas multi-cloud, na minha opinião, não é para todos. Não é para todos pelo seguinte... Dependendo do tamanho da empresa, isso se torna mais custoso, porque ela precisa inserir mais profissionais ou achar profissionais que sejam multidisciplinares, o que vai se tornar ainda mais caro. Agora, quando a gente trabalha num modelo de multi-cloud, se isso é a sua realidade e você é o cara que trabalha com mais de um provider, perceba que o seu nível técnico também sobe. E, obviamente, seu salário tem que subir, porque senão ninguém vai querer esse emprego. Aí, quando a gente fala sobre isso, claro, a gente tem, né, os maiores provedores aqui. Oracle está aqui, imaginem Oracle aqui, por favor. Eu vou passar, porque esse slide está me dando os nervos. Nós temos essa questão de conhecimento técnico e estratégico, equipes multidisciplinares, e esse ponto aqui é o que quebra. Falta de profissionais qualificados. E, em cima disso, equilibrar custos. Aí você para pensar que não é só o cara que sabe mexer no provider A, B ou C. Nós estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de APIs, estamos falando de banco de dados, estamos falando de segurança, que foi um ponto ali que o pessoal falou que eu achei fantástico. Porque o que acontece? Você, dentro do ambiente on-premise, como era a nossa estrutura há um tempo atrás, subia um firewall, colocava uma DMZ, botava lá os roteamentos corretos, subia switches, dividia as redes, beleza. Aqui está todo mundo protegido. Aqui é nosso quartel-general. Agora o povo trabalhando de casa,
você perdeu o controle. Aí você tem que apelar para outras ferramentas para que você saiba o que os seus usuários estão fazendo, saiba da onde que eles estão conectando, ativar, né, técnicas de segurança em cima de acessos, em cima de monitoramento, não apenas, né, no portal, seja lá ele qual for, mas também nas máquinas, né, puxando um pouco lá de segurança, que é meu foco hoje de trabalho. A gente precisa avaliar desde a estação, o celular do colaborador, porque se a pessoa, por exemplo, está viajando, está com o telefone da empresa, está com o notebook da empresa, e avisa, ó, fui assaltado, eu tenho que dar um jeito de zerar essa máquina, porque senão alguém pode conectar nela. E, dependendo do cargo da pessoa, roubar informações importantes. Eu tenho que saber se o meu colaborador está roubando dados da empresa. Como que eu vou saber isso? Eu tenho que rastrear direto na máquina dele. Eu tenho que saber o que ele está mexendo no 365. Aí, agora, se eu estou utilizando outras ferramentas, aí eu vou ter que ter mais skills. Aí a gente está falando em cima de administração, mais skills também. Então, isso torna para nós uma gestão, né, mais difícil. Então, pontos, né? Multicloud é para todos? Bom, acredito que não. Outra coisa, essa pergunta aqui é interessante. Eu preciso mesmo de mais de um serviço de nuvem para a necessidade da minha empresa? Quando você fala de multicloud, a primeira coisa é, eu preciso disso? Isso vai fazer diferença na minha existência? Isso vai se pagar? Eu tenho pessoas competentes dentro da minha empresa para administrar? Do contrário, não vale a pena encarar. Continuo onde eu estou. Aí é outra questão, orçamento, porque eu vou ter recursos em mais de uma nuvem. Eu tenho alguém de FinOps na minha empresa? Alguém está olhando essa conta? O que é FinOps mesmo? Eu não sei do que ela está falando. Cara, não dá. Porque depois você vai ter 2 faturas para destrinchar, você não destrinchava 1, 2, 3, ferrou. Aí aqui eu tenho conhecimento técnico da equipe, claro, segurança e governança. Porque isso para times de segurança enlouquece. Antes eu tinha que avaliar, deixa a pessoa que não está assistindo a palestra passar, antes eu tinha que avaliar apenas um provider. Agora eu tenho mais. E eu tenho que levar em consideração se eu ainda tenho meu ambiente on-premise. Então, isso torna ainda mais trabalhoso o nosso controle. E ferramentas para administração de ambientes multi-cloud, né? Falando de Azure hoje. Eu acredito que vocês já ouviram falar, era isso aqui que eu tinha feito um laboratório, mas tudo bem, sobre o Azure Arc. Azure Arc é uma ferramenta, na minha opinião, fantástica. O pessoal até estava falando de algumas atualizações dele aí no build. O que eu consigo fazer em cima de Azure Arc? Por exemplo, o rapaz ali que falou, a gente tem ambientes na AWS e temos também no Azure. Agora, pense que eu posso adicionar todos os servidores que eu tenho lá no AWS aqui, dentro do portal do Azure, e monitorar o status desses servidores. Eu posso, por exemplo, se eu tenho um cluster Kubernetes no meu ambiente on-premise, eu posso adicioná-lo no Azure Arc e monitorar o status de todos os meus serviços. Eu consigo adicionar itens do GCP, se eu trabalho com Google Cloud também, e consigo administrar por dentro do Azure Arc. Então, o que eu trago com isso? O Azure Arc ele é uma ferramenta de administração visando centralizar esses recursos. Porque a Microsoft entende o quê? Os nossos clientes eles podem ter recursos em outros providers, e está tudo bem. A questão é como nós estamos auxiliando os nossos clientes na administração, monitoramento destes recursos. Então, eu ofereço para eles uma ferramenta de gerenciamento online, onde eu posso trazer esses recursos para dentro do Azure. E ali eu posso administrar tanto aquilo que está dentro de casa, no meu ambiente on-premise, como também em outros cloud providers. Aqui a gente vai poder trabalhar, tem alguns itens em preview de banco de dados. Você pode criar um web app do Azure fora do Azure, hospedar ele fora, até do seu ambiente on-premise. Você pode trabalhar com outras informações em cima de outro cloud provider. Então, ele permite que a gente faça esse gerenciamento antes de trazer essas informações, né? Então, eu estou monitorando aquilo que eu tenho dentro de casa e dentro de outros cloud providers, como também criar recursos do Azure fora do Azure. Isso é a administração em cima de ambiente multicloud. E não é só o Azure Arc que a gente traz também.
Quem tem um ambiente de VMware no seu ambiente on-premise, por exemplo, às vezes, né, por questão de compliance, informações, eu não posso levar para fora do Brasil, então eu não levei isso para a nuvem, mas eu tenho os meus clusters, eu estou com a minha infraestrutura toda ok. Agora, com o VMware Solution, eu posso conectar essas máquinas que eu tenho no meu ambiente on-premise e eu posso fazer o seguinte, o meu ambiente on-premise é o meu principal, mas a nuvem é o meu DR. E eu posso, literalmente, manusear essas máquinas levando de um lado para o outro. Tipo, o meu cluster aqui está sobrecarregado. Então, eu levo minhas máquinas para o Azure. A gente precisa fazer uma manutenção. Eu vou virar esse cara, depois eu trago de novo. Eu continuo com o meu ambiente on-premise, mas eu consigo trazer ele para o ambiente de nuvem. Então, aqui a gente não precisa se desfazer daquilo que a gente já tem, mas nós temos uma ferramenta que nos ajuda no gerenciamento do ambiente que eu já tenho no modelo on-premise. Aí, claro, eu consigo jogar com essas máquinas e trazer elas, e olha, eu estou aqui com o meu modelo aqui on-premise, a gente está sobrecarregado. A gente não vai mais comprar recursos de hardware. Tudo bem, agora a gente leva tudo para a Azure e deixa lá. E vamos trabalhando em cima da ferramenta. E uma outra ferramenta legal também, que é o Red Hat OpenShift. Ele trabalha em cima da mesma lógica do VMware Solution. Eu tenho os meus clusters dentro do meu ambiente on-premise e eu consigo levar esses caras e fazer literalmente com que o Azure seja um DR dele. E consigo administrar essas ferramentas em cima, assim como eu faço lá no Arc. Tenho visibilidade dessas máquinas, visibilidade dos meus recursos. Então, a questão é a seguinte, nós não estamos olhando só em cima de um ambiente que está em outro cloud provider, apesar do Azure Arc ser o grande carro-chefe quando a gente fala desse assunto. Mas nós entendemos também que existem muitos itens que estão sobrecarregando as nossas atividades, falando do modelo on-premise. Então, eu também consigo levar eles para a nuvem, literalmente, e administrá-los a partir de lá. Isso facilita para a gente as nossas operações. E, claro, se eu chegar num CERN onde eu não quero mais o meu ambiente on-premise, a gente vai descontinuar, tranquilo, eu trago esse ambiente todo para a nuvem. Então, isso facilita muito para a gente as atividades. E eu acho que eu consegui manter o tempo. Gente, eu abro espaço aí para perguntas. Muito obrigado. Eu corri porque eu comecei depois. Tem alguma pergunta lá no YouTube da vida? Deixa eu ver se tem pergunta no YouTube. Pessoal, vale pergunta no YouTube aí também. Alguém tem pergunta? Agora que sabe que tem brinde, faz... Apareceu agora, é? O pessoal do YouTube fazendo pergunta aí. Cadê o chat? Sumiu aqui. Aí faz favor, né? A gente parece que não sabe mexer com tecnologia. Chat ao vivo, é? Onde clica aqui em chat ao vivo. Qual que é a pergunta? Vem cá. Não está aparecendo aqui. Espera que uma pizza engasgou aqui. É, tá enrolado. Fala a pergunta aí. Moisés Ramos perguntou, multi-cloud é seguro? Multi-cloud é seguro, sim. A questão é a seguinte, você entende segurança? Ah, caralho. O que acontece? Quando a gente fala dentro do ambiente de segurança, vamos lá, agora vocês... ferrou. Pensa modelo de castelo. Vocês já olharam algum filme que tinha um castelo? Pensa no modelo de defesa em castelo. Agora eu vou pegar as cadeiras da faculdade lá que vocês odiavam, mas faz todo sentido. Quando a gente fala de segurança, nós temos segurança em camadas. Então, eu não posso só olhar para qual que é o nível de segurança da minha aplicação, se eu estou guardando as minhas chaves no Key Vault, se eu nem sei o que é esse negócio, se eu sei rotacionar elas, porque eu não vou ficar alimentando isso em tudo que é momento, qual a segurança que eu coloco a nível de usuário. Vocês têm MFA implementado para todos os usuários da rede, não só os administradores. Administrador aqui é administrador o tempo todo, vocês sabem que não deveria. A gente trabalha em cima de permissionamento, em cima das redes, né? Falando de
Azure em cima de RBAC, porque eu não posso deixar portas expostas para a rua, 3389, porta 22, vamos revisar lá depois quando chegar em casa, né, pessoal? Eu preciso ter um firewall, tenho ou não tenho? Eu tenho um firewall da empresa ali, do meu provider, um Azure Firewall, eu tenho um Barracuda, eu tenho um F5, eu tenho um Fortinet, o que eu coloquei ali na frente? Eu fiz um sistema em cima de HubSpot, não fiz, tem peering em todas as minhas redes, então nós temos várias camadas de segurança. Se eu estou trabalhando com mais de uma nuvem, perceba que eu tenho que fazer toda a varredura nas duas ou mais. Então a questão é, multicloud é seguro? É, mas você sabe o que é segurança de fato? Ou você implementa isso? Do contrário, não vai ser seguro, mas daí nem o ambiente on-premise vai ser seguro. Aí ferrou. Diga. Em relação ao Arc, você falou em administração. Você falou em criação de serviços da Azure e fora da Azure. Isso. A gente sabe que multi-cloud, um dos maiores problemas também é a administração, né? Sei lá, são vários painéis, várias funções diferentes. Se bem que tem os SDKs, mas mesmo assim é difícil. O Arc chega ao nível de, sei lá, desligar a máquina, iniciar a máquina, ou sei lá, não, eu quero expandir essa máquina, quero, sei lá, trocar o disco, ou aumentar disco. O Azure Arc, ele vai trazer para ti a visualização da máquina, mas você não vai entrar no nível do bit, digamos assim. Eu consigo monitorar ela, ver o status, analisar logs, né? Daí eu vou colocar isso publicado, mas assim, até comparando com a parte do Kubernetes. Eu não vou entrar lá no meu cluster Kubernetes e fazer alterações em cima das minhas aplicações. Eu consigo ver ele, ter uma maior gerência, mas não no bit. O que ela fortalece para mim é o seguinte, eu quero um monitoramento, uma visualização de primeira classe, digamos assim, para ver uma coisa rápida, só para fazer um acompanhamento, ele está ali para mim no painel. Eu consigo administrar algumas coisas. Mas se eu tiver que fazer alterações, aí eu vou ter que ir lá no provider. Daí essa parte ele ainda não chega, porque é uma alteração de recursos de outro cloud provider mesmo. Ganhou a camisetinha. Aê, tem camiseta. Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. A minha dúvida é em relação ao Azure Arc. Isso. Eu consigo só... tem algumas nuvens que eu consigo vincular? Ou ele é indiferente da nuvem? AWS e GCP. É as duas que são compatíveis hoje. Entendi. Dentro do Arc, as duas, e tem o ambiente on-premise. Entendi. Tá certo. Obrigado. Camiseta para ele ali. Camiseta para ele. Camiseta para ele. Aqui, ó, pega a camiseta aqui, ó, dá uma camiseta para ele. Mais alguma que a gente está indo pro fim. Pro fim da palestra. Tem a próxima. Mais alguma pergunta? Eu achei que era o rapaz da hora. Já me ferraram. Eu vou gastar um aqui e já vou vir para a câmera. Ele quer camiseta. Eu quero a camiseta. Então também não vou perguntar mais não. Mas é porque a gente gosta de um assunto que chama orçamento. Muito bom. FinOps é muito bom. Mexe com planilha? Power BI? Não? Excel mesmo? É guerreiro, hein? Raiz. E você tocou numa palavra ali que deu até uma coceirinha assim. Eu falei, eu vou ter que perguntar. Pergunte. Falei, se der um tempinho. Falei, como é que a gente faz para fazer esse FinOps funcionar? Será que é só olhar lá no painel do Azure e tudo funciona? Não. Quando eu crio lá criei uns grupinhos diferentes, já serve? É suficiente para eu poder controlar minha conta? Não. Pô, mas falaram que era fácil. Não, FinOps hoje é uma das... Como é que eu vou te dizer? Uma das vertentes, acho que essa seria a palavra, que mais as empresas têm procurado. Na empresa que eu trabalhava antes, nós tínhamos 3 contratos em andamento com grandes players aqui no Brasil, por causa de FinOps. E as empresas nem eram multi-cloud, elas trabalhavam com um único provider. Porque o que acontece? Você, quando fala de FinOps, passa daquela fase de olhar o que você tem no portal. Porque isso daí, todos os providers, eles te dão dicas. Você vai fazer uma reserva disso, faz uma reserva daquilo, essa máquina aqui você pode colocar para tal tempo, não sei o quê. Isso eles já te dizem.
mas quando você já passou dessa fase, entende? Você está na parte da aplicação, está na parte de um banco de dados, numa aplicação de um e-commerce, que você está trazendo dados e você às vezes não tem muita noção de o que está sendo publicado, o que está sendo compartilhado. Aí você tem que entrar num outro segmento, não apenas falando sobre o modelo de Cloud Native, mas ele está sempre associado nisso. Mas a gente sai daquela vertente de o que eles estão me indicando e eu tenho que olhar o comportamento das minhas aplicações. E aqui eu tenho que olhar, e para log não tem muito o que fazer, porque você vai ter que entender o que a sua aplicação está fazendo, o que ela está consumindo. Quando eu registrei essa aplicação, eu já tinha noção desse comportamento, ela está saindo dentro dos padrões de custo que a gente publicou quando começou ela. Então, quando a gente fala de FinOps, isso independente de provider, você pula a fase só de olhar o que o seu portal está lhe dando de dicas. Isso daí é primordial, qualquer criança sabe ler, ela chega ali, ela entende o que é. Muitas das coisas até o próprio provider vai lá e arruma para ti. Mas você tem que tanto olhar para a parte de políticas, isso também é muito importante, de você delimitar o que cada um pode fazer, porque na nuvem é uma... Eu ia dizer uma palavra agora, mas na nuvem é uma bagunça, porque todo mundo faz tudo, e depois, quando chega a conta, não é todo mundo que olha. Então, eu tenho que ter uma rastreabilidade sobre quais recursos que estão consumindo, primeira coisa, da onde que eu estou trazendo isso, eu estou separando as minhas assinaturas, eu estou adicionando tags, eu sei da onde que está saindo essa conta, beleza, eu já sei. Agora, por que está saindo tão alto? O que é esse comportamento aqui? A gente está guardando log além do que precisava? Por quê? Para onde é que está indo esse negócio? Você está já colocando na tierização correta, e aí você tem que começar a minar. Aí é um trabalho de formiguinha. E isso é uma coisa que, na minha opinião, veio para ficar. Não tem como fugir de FinOps. E quem se especializar, FinOps.org aí, as certificações bem caras, mas quem se especializar nisso vai estar muito bem na fita, com certeza. Tá vendo? É isso aí. Bom, pessoal, eu tenho que, como disse, seguir. Mais uma vez, Valério, muito obrigado pela disposição, né, de sair lá do sul, né, do bem nosso país, bem do sul, certo? Obrigado, né, por estar aqui junto com a gente. Valeu pelo convite. Demais, tá bom? Obrigado. Bom,